Sejam bem-vindos ao Alicerce de Luz. Leitura do Ensinamento. O que é a morte? Publicado em 1939. Entre as questões relacionadas à vida humana, nenhuma é tão séria quanto a morte. Embora todos saibam disso, não existe nada tão inexplicável. Eu cheguei a uma conclusão a respeito da morte depois de longos anos de experiências próprias e estudos em todas as áreas, incluindo diversas religiões, experiências parapsicológicas no Ocidente, etc. Começarei minha explanação falando sobre a constituição humana. O ser humano não é apenas a matéria que constitui o corpo físico, como afirmam os cientistas. Conforme já disse em outras ocasiões, ele é formado de espírito, elemento fogo e corpo físico. Este, por sua vez, compõe-se dos elementos água e terra. Entretanto, apenas com estes dois elementos, o ser humano não consegue atuar como um ser vivo. Juntando-se a eles o espírito, ou seja, o intangível elemento espiritual, é que a atividade vital passa a ocorrer. O espírito assume, então, a forma do corpo material da pessoa. Denomina-se de morte o momento em que o elemento espiritual separa-se do corpo físico. E por que ocorre a separação? Porque existe uma ordem natural que leva à separação quando o corpo físico, seja por velhice, doença, ferimento, hemorragia intensa, etc., fica impossibilitado de ser utilizado. Com a morte, o corpo começa a esfriar. O fato de o sangue se coagular em determinado local é devido ao esfriamento decorrente da perda do elemento espiritual, isto é, do elemento fogo. O que sucede então com o elemento espiritual? Ele vai para o mundo espiritual com a forma exata do corpo físico. A esse respeito, li há algum tempo o relato de uma experiência vivida no Ocidente. Como se trata de um exemplo bem ilustrativo, vou reproduzi-lo a seguir. Certa vez, fitando um doente prestes a morrer, um enfermeiro observou que, de sua testa, começou a subir uma fumaça esbranquiçada, como se fosse vapor d'água, a qual se tornava cada vez mais densa. A princípio, essa fumaça tomou o formato de uma esfera no espaço, mas gradualmente foi adquirindo a forma de um corpo humano. Por fim, assumiu as mesmas características físicas da pessoa em vida. O espírito permanecia a uma distância de aproximadamente 1 metro acima do corpo e parecia querer dizer alguma coisa aos familiares, que choravam à sua volta. Logo, porém, virando-se para o lado da janela, saiu flutuando vagarosamente do quarto e desapareceu. Em geral, o espírito se desprende do corpo por um dos 3 locais: pela testa, pela região umbilical ou pelos pés. A propósito, no caso de morte por explosão, por exemplo, instantaneamente ele se espalha em todas as direções, na forma de inúmeras partículas. Logo depois, em movimento centrípeto, volta a se unir e reassume a forma do corpo humano, não diferindo nem um pouco da morte por doença. Quando os espíritos se deslocam por vontade própria para determinado local, tomam a forma esférica para percorrer o espaço. O fenômeno Hitodama, visto por algumas pessoas, refere-se a isso. Com relação à visão da enfermeira de quem falamos, trata-se de uma capacidade excepcional. Aliás, existem pessoas que já nasceram com essa capacidade e outras que adquiriram por meio de treinamento. Em nosso país, desde a antiguidade, registram-se casos verídicos desse tipo, e eu mesmo já tive inúmeras oportunidades de deparar-me com esses médiuns. Outrora, conheci uma senhora que tinha um extraordinário dom de clarividência, o qual me foi de grande valia nas experiências que realizei.
por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3. Se você se sentiu tocado pelo poder de Deus e que sua mente e espírito receba a luz divina, comente abaixo. E se inscreva e ative as notificações que Deus tem um propósito para cada um. E o meu foi lhe trazer esta mensagem. Fique com Deus e a luz divina.